Obrigadíssimo, tá bom, meu anjo? Valeu. Olha, eu vou então abrir só a apresentação. Um segundo. Isso, beleza, pode gravar. Falando dos efeitos da suplementação de carboidratos pré-exercício, tá? Em termos agudos, ou seja, o que acontece na hora que eu suplemento, na hora que eu estou fazendo exercício, em termos crônicos, ou seja, a supercompensação de glicogênio, tá bom? Mas eu não falei disso daqui, ó, que é o efeito da suplementação de carboidratos pós-exercício. E aqui a gente tem um detalhe muito interessante, que nos dá uma noção muito interessante do metabolismo de carboidratos, tá? Deixa eu mostrar uma figura para vocês aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Não, aqui. Olha, deixa eu admitir o Hugo aqui. Bom, vocês estão vendo aqui, gente, é um gráfico onde eu tenho 3 horas, 180 minutos de exercício contínuo, de exercício em intensidade contínua, são 3 horas. Obviamente que a intensidade desse exercício é uma intensidade moderada, tá? E o que eu tenho aqui é a medida da concentração de glicose ao longo das 3 horas, glicose sanguínea, plasmática, né? E insulina. A concentração de insulina é essa. E olha que interessante. Nos primeiros minutos de exercício, a glicose aumenta, depois estabiliza, tá? E a insulina, ela cai e depois ela tende a nivelar. Mas a gente tem uma questão interessante, um aumento de glicose no início do exercício, mesmo sem ingerir nada, tá? E uma redução da insulina. Insulina é essa que é responsável pela entrada de glicose no músculo. Eu queria que vocês tentassem me responder aí, tá? Estou jogando a pergunta para a turma como se fosse uma aula presencial. Por que é que a concentração de glicose aumenta? Quem consegue imaginar por que a concentração de glicose aumenta? Claro, um aumento leve nos primeiros minutos de exercício. Depois ela tem esse platô e depois ela tende a levemente diminuir. Claro, se você ficar 3 horas de exercício sem ingerir glicose, ela vai tender aos pouquinhos a cair. Mas principalmente, por que ela aumenta no início do exercício? Eu estou em repouso, com glicemia normal. O que tem no exercício que ele faz com que a glicose aumente? Vocês conseguem imaginar? Podem tentar me responder. Ninguém se arrisca? O Hugo entrou depois aí. Hugo, você sempre gosta de tentar algumas questões. João? Ninguém? Professor, Pode falar. eu acho que aumenta a produção de glicose para fornecer mais energia, né? Faz sentido, não faz? Faz sentido. Né? Assim, sentido faz. E como que é essa produção de glicose? Como que o corpo, se ele não ingeriu carboidrato, como que o corpo, entre aspas, então, produz glicose? Usando as reservas que ele tinha Onde? no músculo e no fígado. Vamos raciocinar aqui Fígado. agora. Você consegue me ouvir, não consegue? Você consegue me ver? Aham. Pois é. Vamos lá, você tem o seguinte, você tem a circulação, o músculo e o fígado, tá bom? Você tem carboidrato, glicogênio armazenado no músculo, glicogênio armazenado no fígado. Para onde, ou qual é a principal função desse glicogênio que está no músculo? É gerar energia para o exercício, concorda? Sim. Tá.
Deixa o seu microfone aberto para a gente ir conversando. Ele vai gerar energia para o exercício, mas vai gerar energia para o exercício aonde? Dentro do próprio músculo, da própria célula muscular, fibra muscular, tá? Perfeito. Só que esse glicogênio, usado lá, ele não sai mais do músculo, ele não volta para a corrente sanguínea. Então, qualquer aumento de glicose no sangue tem que vir da onde? O que você acha? Fígado. Você mesma falou, tá? Então, o corpo, ele produz, entre aspas, glicose, não seria termina sendo uma produção, né? Em última instância, uma produção de glicose, pelo seguinte motivo. Você tem carboidrato, glicogênio armazenado no fígado. Ele é quebrado e jogado na forma de glicose para dentro da corrente sanguínea, entendeu? Tá? Então, travou aqui, você pode repetir essa última frase, por favor? Posso. O glicogênio é a forma de armazenamento de carboidrato no fígado. Ele é então quebrado e gera glicose, que vai ser jogada do fígado para a corrente sanguínea, para a circulação. E é assim que há um aumento da glicose nesse início de exercício. Tá? Porque o início de exercício é natural que o corpo precise de mais energia. No caso aqui, lembra que a glicemia tem a função básica, primordial, de alimentar o sistema nervoso central. Também, obviamente, os músculos. Principalmente a manutenção de energia, a geração, o fornecimento de energia para o cérebro tem que ficar garantido. Isso acontece, como eu não vi quem foi que falou, através dessa produção de glicose, né? A simples quebra do glicogênio com geração de glicose. E aí a glicose vai aumentando aos pouquinhos no fígado. Mas eu queria saber se alguém de vocês se lembra das aulas lá de fisiologia endócrina do ICB. O que é que faz com que o glicogênio seja quebrado no fígado? Vocês se lembram como que isso acontece? Por que o exercício, na hora que o exercício começa, você tem um estímulo para quebra de glicogênio no fígado? Pode falar. Podem tentar falar. Eu vi duas pessoas querendo falar aí. Hormônio? Que hormônios? Glicocorticoide? Glicocorticoide? Adrenalina? Adrenalina. O cortisol? Cortisol também, mas o cortisol é menos importante aqui. Tem um grande hormônio, que é o grande hormônio que estimula aquele processo chamado de glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio do fígado com entrada de glicose na corrente sanguínea. É a adrenalina, tá? E essa é uma informação importantíssima para vocês, certo? A adrenalina, que aumenta durante o exercício, aumenta porque ela também, depois a gente vai ver, ela também vai fazer com que aumente a frequência cardíaca, com que aumente a contratilidade do coração, com que haja vasodilatação nos vasos sanguíneos periféricos, a musculatura esquelética. Essa mesma adrenalina, ela estimula a atividade de uma enzima que quebra glicogênio. Essa enzima se chama fosforilase, ninguém precisa de lembrar disso, da fosforilase, mas a adrenalina estimula a enzima e com isso, então, quebra o glicogênio no fígado durante o exercício. Isso vai acontecer no músculo também. Então, aumenta a quebra de glicogênio no músculo, mas a gente está falando aqui do fígado, para explicar este aumento da glicose. Perfeito? Me respondam, coloca o microfone e me respondam. Ok? Vocês entenderam? Sim. Pessoal? Sim. Ok, então tá. É importante vocês me darem esse feedback.
Entenderam? Ou se não tiverem entendido, é só falar que eu repito 300 vezes se for necessário. Não tem problema, tá legal? Não tem problema não entender. O problema é se não entender, não perguntar. E o problema não vai ser meu, vai ser de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Agora me respondam. Por que essa eu pago 2 pães de queijo e 2 cafés? Por que a insulina cai? Notem aqui uma coisa. Antes de vocês tentarem responder, esse é um dos principais mecanismos, ou uma das principais respostas fisiológicas do corpo ao exercício físico que contribuem para a saúde geral do organismo. Tá? Dos maiores efeitos benéficos de se fazer exercício físico para a saúde é porque, quando se faz exercício, a insulina plasmática cai. E a insulina é uma substância muito pró-inflamatória. A insulina alta, ela é muito associada a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, e por aí vai. Então, nada de insulina alta. Quanto mais baixa ela for, melhor. E o exercício faz com que ela caia. Então, esse é um efeito fantástico para a saúde. Pode anotar no caderno aí, tá? Que isso aí é muito importante. Mas eu quero perguntar para vocês agora, por que é que a insulina cai? Qual é o mecanismo fisiológico que faz com que ela caia? Luta ou fuga? Pode ser luta ou fuga? Não entendi. Fala mais um pouquinho. Pode ser luta ou fuga? Luta ou fuga? A luta ou fuga faz a adrenalina subir. E a adrenalina subindo é importante para quê na luta ou fuga? Para aumentar a frequência cardíaca, para dilatar a pupila, para aumentar a pressão arterial, tá? Mas a luta ou fuga, ela é importantíssima também nesse caso aqui para aumentar a glicose. Eu tenho que lutar, tenho que fugir, então eu tenho que aumentar a glicose. Isso é adrenalina, tá? A gente está falando de insulina. A insulina é o hormônio produzido pelas células beta do pâncreas que fazem com que glicose sanguínea entre nos tecidos. No caso aí, o principal tecido captador de carboidrato é justamente o tecido muscular. Então a pergunta que fica é, por quê? Como que isso se dá? Como que isso acontece? Professor, seria porque quando a gente faz exercício, aumenta a produção de leptina? Ou não? Quem que falou? Ana Luísa. Oi, Ana. Ana, o exercício faz com que a leptina aumente. É fato. E o que você sabe sobre a leptina? Ela ajuda a aumentar a quantidade de saciedade e está ligada com a resistência à insulina. A leptina baixa ou alta? A leptina alta, a insulina alta, ou a leptina alta está associada à insulina alta, pode ser. E ela tem a ver com a saciedade, obviamente, também. Leptina, pessoal, só para os que não estão muito familiarizados com isso, a leptina é uma substância produzida dentro das células do tecido adiposo, ou seja, dentro de adipócitos, e que responde à concentração de insulina, responde à ingestão de alimentos, e ela atua nos tornando saciados quando nós nos alimentamos, ou quando nós engordamos, os adipócitos também produzem essa leptina e fazem com que haja uma redução do apetite, tá bom? Essa é a função básica desse, não chega a ser um hormônio a leptina, né? Ela tem uma função de hormônio, mas não é um hormônio clássico, não. Não sei da onde você ouviu ou leu sobre a leptina, Ana? Nas aulas de fisiologia endócrina. Isso. E o que você teria a acrescentar ao que eu falei? Tem alguma coisa? Outro dia também estava estudando que as pessoas que têm obesidade,
elas têm maior resistência à leptina e à insulina. Isso faz com que elas engordem. Quando a gente faz exercício, há um equilíbrio entre a leptina e isso faz com que as pessoas gastem menos energia porque elas consomem menos insulina. Na verdade, o exercício tem um efeito de reduzir a insulina, como você está vendo no gráfico, né? Isso talvez leve a uma diminuição de leptina também. O problema é o seguinte, a gente precisa de leptina para ficar saciado, para aumentar o nosso metabolismo. A questão é que você poderia pensar, então, pessoas obesas, elas têm pouca leptina, não é isso? Isso mesmo. Só que não é isso que acontece, tá? O que acontece com pessoas obesas? Elas normalmente têm baixíssimo nível de atividade física e uma ingestão calórica inadequada, muito positiva, né? Um déficit, um balanço calórico muito positivo. Então, significa ingerir mais do que gasta. Então, o que acontece? Se for assim, eu tenho uma pessoa que respondia com aumento de leptina, mas ela se alimenta mal ao longo de meses, anos. Essa pessoa termina tendo, na verdade, uma hiperleptinemia. Ela tem a leptina demais no sangue. E aí os receptores de leptina ficam um pouco sensíveis. Ela tem baixa sensibilidade à leptina. Tá? Então, a gente normalmente, isso pra você ter uma noção, a leptina foi uma substância descoberta em 1992. Isso, em termos de ciência, foi ontem. Tá? É uma substância muito nova. Os vários aspectos associados à leptina ainda estão sendo descobertos por aí afora. Tá? Mas, na verdade, a gente tem uma hiperleptinemia. No começo, a ciência achava, né, que pessoas muito obesas tivessem pouca leptina. É raro isso acontecer. Isso é um defeito genético. Tá? É um gene que defeituoso faz com que a pessoa não produza leptina. Aí essa pessoa engorda horrores. Se você pega no modelo animal, pega ratos, por exemplo, e elimina o efeito, a gente chama de efeito nocaute. Tá? Você nocauteia o gene que produz leptina, os ratos ficam obesos, mórbidos até morrerem, porque não tem leptina. Aí sim é uma coisa. Mas na maior parte da situação do ser humano, não é isso que ocorre. O que acontece é que as pessoas começam a se alimentar mal muito tempo, se alimentando muito mal, e aí, num determinado momento, ela perde a sensibilidade à leptina. Então, ela tem hiperleptinemia. Mas está tudo correto, perfeito, parabéns por ter lembrado, parabéns por ter estudado sobre isso. Tá? Mas, pois bem, então, por que a insulina cai? O professor... Ana Luísa, você que estava indo, ou quem quiser tentar. Pode falar. Fala, como é que é o seu nome mesmo? Caroline. Oi, Carol. Fala, então. É por causa da adrenalina? Simplesmente tive um raciocínio, mas eu não sei se está certo também. Está meio confuso tudo na minha cabeça. Na verdade, é o seguinte. Você fez um gol de mão, sem querer. Tá? Tem a ver com adrenalina. Só que não é por esse motivo que você falou. Na verdade, quando a adrenalina aumenta, ela no pâncreas, ela tem o efeito de inibir a produção de insulina também. Tá ok? Beleza. A questão é que tem um mecanismo mais profundo aí. Vamos imaginar o seguinte, o que aconteceria com essa pessoa, aqui nesse gráfico fazendo esse exercício, se a insulina dela não diminuísse? A glicose? A glicose? Quem falou isso? Quem falou? Foi eu, acho, Caroline ainda. Caroline, você falou o quê? E a glicose iria continuar aumentando? Aumentando? Tipo assim, se ela não abaixasse, a glicose ia aumentar? Aumentar? Sei, professor. Ela ia baixar. Exatamente, ela ia baixar em muito, Carol, tá? Porque se a insulina está alta, o que eu tenho? Eu tenho
entrada de glicose no músculo, tá? Aí, o que acontece? Se tem entrada de glicose no músculo, a glicose termina ficando baixa. Então, eu termino podendo ficar, eventualmente, hipoglicêmico. Você está acompanhando, Carol? Estou sim, professor. Tá. Você é minha interlocutora. Deixe seu microfone ligado aí. Não tem problema se o cachorro latir no fundo, não. Tá bom. Se neném chorar, se sua mãe brigar, não tem problema, não. Tá? Olha, normalmente a aula é bem mais barulhenta do que aqui. Então, nenhum barulho me incomoda. Olha só, Carol. É porque você foi desviando o fio da meada muito bem e aí o seu colega te ajudou, né? Na verdade, então, a insulina, ela diminuindo, ela faz com que a glicose não caia demais. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que é diabético e ele injetou insulina porque o corpo dele não produz insulina, o que vai acontecer no diabético? Olha aqui. Aqui, antes do exercício, ele injetou insulina, tá? A insulina dele está aqui, ó, na setinha. A insulina do diabético, ela vai ficar aqui, ó. E o que a glicose vai acontecer? Brum, vai lá para baixo. Tá? Porque eu preciso de uma diminuição da insulina durante o exercício, porque caso isso não ocorra, a glicose sobe demais. Qual é a razão disso? O tecido muscular, que é o maior captador em termos de quantidade captada de glicose do corpo humano, esse tecido muscular, ele, durante o exercício, fica muito mais sensível à insulina. De forma que uma mesma quantidade de insulina, ela causa um efeito de absorção de glicose pelo músculo muito maior do que em repouso. Então, em indivíduos portadores de diabetes mellitus tipo 1, ou seja, os insulinodependentes, é um risco quando a pessoa faz o exercício físico sem um bom controle da glicemia, sem se conhecer, de ela ter uma hipoglicemia grave. Por quê? Porque nesses indivíduos, como é injetado, tá estável aqui, ó. Não tem adrenalina nenhuma para diminuir o pâncreas, a insulina já está injetada, ela está circulando lá. Mas no diabético, o tecido muscular também fica altamente sensível à insulina. Então, a captação de glicose pelo tecido muscular é muito grande por causa do exercício físico. Durante a realização do exercício físico, há uma sensibilidade para insulina. Se ela não cair, a pessoa se torna hipoglicêmica. Tá? Agora, como eu acho que foi a sua colega mesmo falou, a Ana falou, né? A insulina, ela é pró-inflamatória, ela é uma substância que constantemente alta no nosso organismo, gera danos muito graves para o sistema nervoso, para o sistema circulatório, por aí vai. Para a saúde, nosso equilíbrio metabólico, a gente vai ter problemas sérios. O que a gente precisa fazer, então? A gente precisa de ter sempre glicose na faixa de normalidade, insulina baixa. Ingerir o carboidrato, a insulina aumenta para regular. O carboidrato caiu, a insulina cai. Só que existe esse efeito. E eu queria que vocês guardassem esse efeito, tá? Que é o seguinte: a insulina, ela atua sobre o tecido muscular, facilitando a entrada peraí, deixa eu preparar o lapisinho aqui. A entrada de glicose para dentro do músculo, mas a insulina atua combinando com um receptor. Esse receptor se chama GLUT4. GLUT4. O GLUT4 é uma proteína de glucose transporter, transportadora de glicose número 4, tá?
Quando se combina com a insulina, a ação da insulina é potencializada ou diminuída pela presença de GLUT4 na membrana da fibra muscular. O exercício físico faz com que essa proteína que está dentro do citoplasma da fibra, ela se transloque para perto da membrana, de forma que, por haver mais GLUT4 disponível na membrana da fibra muscular, a insulina, numa mesma quantidade, transporta muito mais glicose para dentro do músculo. É o que a gente chama de aumento da sensibilidade do músculo à insulina, pelo aumento de GLUT4 perto da membrana, que ocorre em decorrência do exercício físico, da realização do exercício físico. E quando nós realizamos o exercício físico, então, a gente tem dois grandes efeitos. Essa entrada de carboidrato fica facilitada de glicose, mas a insulina cai. Isso, para a saúde do ser humano, é fundamental. É fundamental. Tá? Ter uma glicemia bem controlada, sem picos de carboidrato o tempo inteiro, e ter insulina razoavelmente estável. Professor, Oi, pode falar. Quando que o glucagon vai entrar? O glucagon? O glucagon, aqui nesse caso, ele não entra. Tá? O glucagon é um antagonista da insulina. Tá? Mas aqui no caso, ele não entra. O glucagon, na verdade, no exercício físico, ele não tem um papel tão relevante assim. A insulina é muito mais importante. Tá? O glucagon vai ser importante para uma coisa que a gente nem suspeita. O glucagon é importante para quebrar gordura. Tá? Ele é um hormônio lipolítico. Tá joia? Mas o glucagon aqui não tem um grande papel, não. Aqui é mais a insulina que cai por causa do GLUT4 que aumenta, o tecido muscular muito sensível à insulina, então tem esse efeito muito positivo para a saúde. Tá bom? Beleza, obrigada. Professor, Fala. você pode explicar mais uma vez, por favor, qual que é a ação do GLUT4? Porque eu não entendi muito bem. Tá. O GLUT4 é uma proteína, ela se chama proteína transportadora de glicose número 4, tá? E ela fica no citoplasma da fibra muscular. Mas quando essa fibra entra em atividade durante o exercício físico, provavelmente por causa do maior aumento de cálcio dentro do citoplasma, essa proteína ela se transloca para perto da superfície, tá? E a insulina, quando ela bate no músculo, ela combina com o GLUT4 para fazer com que a glicose entre. Tá? Se você tem pouco GLUT4, no caso de uma pessoa sedentária, se alimenta mal, você tem o quê? Você precisa de cada vez mais insulina para conseguir manter a glicose sanguínea estável. Por quê? Porque o músculo é pouco sensível à própria insulina. Tem pouco GLUT4. Mas quando a pessoa faz exercício regular, ela tem mais GLUT4, mas na hora que ela faz exercício, e vários minutos depois da realização do exercício, tem muito GLUT4 na membrana, perto da membrana, onde se acopla a insulina. Com isso, eu tenho um tecido muscular muito mais sensível para a insulina, facilitando o transporte de glicose para dentro da célula. Ok? Essa é a função dessa substância aqui, GLUT4, né? E o exercício físico faz com que haja um aumento da concentração e uma translocação, significa uma maior disponibilidade dele na superfície da fibra muscular, fazendo com que então haja um aumento da sensibilidade à insulina. Ok? Então, professor, você diminuir a insulina vai ter como objetivo manter a glicose no sangue? Sim. Porque se você não diminuísse, você teria entrada rápida demais de glicose no músculo. Tá? Beleza, obrigada, professor. De nada. Pode perguntar sempre, viu, gente? Perguntem sempre. Professor, Pois bem. Oi, pode falar.
No caso da pessoa que tem diabetes 2, né, onde ela produz insulina, é devido à falta dessa exposição do GLUT4 que ocorre esse problema? Isso. Perfeito. Quem foi que falou? Hugo. Hugo, muito boa, Hugo. É isso aí. O que acontece? Normalmente, o diabético tipo 2, normalmente, tá? É associado a baixos níveis de atividade física, principalmente. E, normalmente, uma alimentação com muito carboidrato e sedentarismo. Então, o que ocorre? Pelo sedentarismo, os níveis de GLUT4 são tão baixos que a sensibilidade do tecido muscular para a insulina cai demais. Então, para você dar conta daquele carboidrato que você coloca dentro, você precisa de cada vez mais insulina. Tá? Então, um pré-diabético, ele costuma começar com uma hiperinsulinemia e uma baixa sensibilidade, uma baixa tolerância à glicose. O que é uma baixa tolerância à glicose? Eu faço isso em teste. Você vai no Hermes Pardini, Laboratório São Marcos, e faz esse teste. Você chega lá, o cara vai medir sua glicemia de jejum e depois ele vai te dar um meio litro de uma solução extremamente açucarada. Você vai tomar aquilo de uma vez e ele vai sobrecarregar o seu corpo no sentido de ver como que o corpo dá conta de eliminar aquela glicose. Tá? Então, o que ocorre? Num indivíduo que não tenha diabetes, um indivíduo saudável, ele vai produzir uma quantidade adequada de insulina e vai ter uma queda adequada da glicose. Aos poucos ela vai se ajustando. Quando a gente faz esse teste, normalmente fica umas 4 horas no laboratório. Tá? Você tem que tirar, medir glicose no sangue de meia em meia hora, ou de 1 em 1 hora, não sei, depende do protocolo. Quando a pessoa tem hiperinsulinemia, ela produz insulina. Na hora que você coloca a glicose, ela vai produzir mais insulina ainda. A insulina dela está altíssima, acima do nível normal. E mesmo assim a glicose não vai cair. Então a glicose vai demorar muito mais tempo a desaparecer do sangue. E a glicose alta no sangue, constantemente alta no sangue, é extremamente danoso para o sistema circulatório. Tá? Ela causa lesões no endotélio, causa inflamação sistêmica e uma cascata de outras consequências aí, patológicas. Tá? Então, o tratamento para o diabetes tipo 2 é exercício físico. Porque ao fazer o exercício, a pessoa reconstitui o GLUT4, ela reconstitui a sensibilidade do tecido muscular à insulina, pode começar a produzir menos insulina e tem a glicemia mais controlada. Tá bom? É isso aí, Hugo. Foi perfeito. Ah, sim. Tá? Mais alguma questão? Não, eu só iria perguntar se o GLUT4, quando ocorre o exercício, ele é ativado, né? Mas pelo que você falou, é o mesmo transportador, né? Exatamente. É isso aí. Tá? GLUT4 ativado, tudo funcionando normal e funciona tanto para diabético tipo 1, diabético tipo 2 e pessoas normais. Tá? O exercício físico aumenta o GLUT4. Então, exercício físico é uma intervenção extremamente importante no tratamento do diabetes e, para quem não tem diabetes, na prevenção do diabetes também. Tá? Sim. Obrigado. Beleza. Sendo assim, gente, vamos lá. Se eu tenho esse efeito, vamos aqui, ó. Só um minutinho. Gente, Bárbara. Espera aí. Imagine que eu seja um atleta que fez um exercício que me esvaziou as reservas intramusculares de glicogênio. Tá? Estou com glicogênio baixo. Para que eu consiga treinar bem na próxima sessão, eu tenho que recuperar esse glicogênio, senão eu não tenho
a capacidade de fazer exercício prolongado, nem intenso, muito menos intenso. E posso, se ficar nessa condição, ter perda proteica no músculo, perder massa muscular, posso ter sistema imune deficitário, enfim, por aí vai. Portanto, no esporte de alto rendimento, principalmente, é importante que você recupere os estoques de glicogênio rápido. Mas aumentar a glicemia é só comer um torrão de açúcar. Não estou recomendando que ninguém coma um torrão de açúcar, não, tá? Só você dar carboidrato de absorção rápida que a glicose recupera. Agora, o glicogênio não. Vocês se lembram das aulas passadas que o glicogênio demora, após o esvaziamento crítico, 48 horas até voltar ao nível cheio normal. Então, um dos grandes desafios hoje no esporte de alto rendimento é você manter glicogênio estável. Como você tem este efeito de redução da insulina, porque você tem tecido muscular altamente sensível a ela, ou seja, o tecido muscular está sensível a captar é capaz de captar muito carboidrato. Se eu ingiro carboidrato imediatamente após o fim do exercício, eu tenho uma recuperação de glicogênio intramuscular mais rápida, porque eu tenho ali uma oportunidade fisiológica muito boa pela disponibilidade de GLUT4. Tá? Ele é aumentado, faz com que o exercício seja com que o tecido muscular seja altamente sensível à insulina. Então, eu tenho uma entrada muito grande de carboidrato para dentro do músculo e, com isso, a glicogênio sintetase, então, vai pegando e vai juntando lá os tijolinhos de glicose até formar a macromolécula de glicogênio, que é o que você precisa de ter armazenado, estocado dentro da fibra muscular. Ok? Daí, em atletas de alto rendimento, atletas que precisam de recuperar rapidamente glicogênio muscular, é fundamental que haja ingestão de carboidrato imediatamente após. Tá joia? Perguntas? Ou comentários? Nenhuma? Bom, Carolina, você pode parar a gravação rapidinho para mim? Professor. Oi. Vamos falar da marvada gordura. Falamos um pouco já dela aqui, né? E agora, em vários aspectos, mas agora vamos dar uns detalhes importantes do metabolismo dela. A gordura, ela é armazenada no corpo na forma de triglicerídeos. Estou abrindo uma água aqui. Na forma de triglicerídeos, ou triacilgliceróis. O que é um triglicerídeo? É isso aqui, ó. Tá? É uma molécula de glicerol, que é um álcool, e 3 ácidos graxos. Aqui, ó. Os ácidos graxos podem ser palmitato, oleato, sei lá, vários átomos, tá? Mas o que importa é sempre a cadeia com 1, 2, 3. Isso é banha, tá? Banha, gordura, barriga, culote, papada. Isso é a forma que o corpo usa para armazenar energia na forma de gordura. Quando nós fazemos exercício físico, nós temos a quebra do tecido adiposo e então libera um ácido graxo, e é esse ácido graxo, ou 2, ou 3, né? E são esses ácidos graxos aqui, ó, que vão cair na corrente sanguínea, são transportados, associados à albumina, mas são chamados de ácidos graxos livres, tá? Captados pela fibra muscular e dentro da mitocôndria passam por um processo de beta-oxidação, é o nome do processo, e terminam em acetil-CoA. Aqui, ó.
e de acetil-CoA, então entra no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, gerando então energia aeróbica, tá? A questão é aqui, ó, que o que é usado é o ácido graxo, tá bom? Mas é armazenado na forma de triglicerídeo. Apesar de nós termos triglicerídeos armazenados dentro da fibra muscular, e é uma quantidade muito grande até de triglicerídeos dentro da fibra muscular, toda vez que se faz exercício, libera-se ácido graxo a partir de triglicerídeos armazenados no tecido adiposo subcutâneo ou no tecido adiposo visceral, tá? E nós vamos entender como que isso funciona. Só com relação às reservas, aqui, ó, como eu mostrei, o tecido adiposo de um ser humano normal tem mais de 12 gramas de gordura, 12 quilos de gordura, ou seja, mais de 100 mil quilocalorias de gordura. Portanto, reserva de gordura nunca acaba com exercício físico, tá? Nós temos, como eu acabei de falar, triglicerídeos dentro da fibra muscular. Tá? Que é uma reserva significativa. Tá? Aí quase 3 mil quilocalorias de gordura só dentro do tecido adiposo. E o que a gente não chama de uma reserva, mas só para mencionar, temos também triglicerídeos no plasma, que é esse azul claro, e temos os ácidos graxos livres no plasma, que também não constitui uma reserva, tá? Então, tecido adiposo subcutâneo formado de triglicerídeo ou visceral, né? E isso acontecendo aqui também no músculo, armazenado dentro da fibra muscular. Mas o que é usado, como eu acabei de falar, é o ácido graxo. Esse ácido graxo que na beta-oxidação vai acetil-CoA, como eu acabei de mostrar lá em cima, e depois entra no ciclo de Krebs normalmente. A questão é que a gordura, 1 grama de gordura pura gera 9 quilocalorias. 1 quilo, 9 mil quilocalorias. 1 grama de tecido adiposo humano, porque tem outras substâncias no tecido adiposo humano, né? Mas 1 grama gera 7,7 quilocalorias. 1 quilo de gordura humana tem 7.700 quilocalorias. Tá? Uma pessoa de 77 quilos que percorra 10 quilômetros caminhando ou trotando vai gastar cerca de 770 quilocalorias. Você gastar 1 quilo de gordura, portanto, você teria que percorrer 100 quilômetros. Uma pessoa de 77 quilos, se gastasse só gordura, né? Falando grosso modo pela matemática metabólica aqui, 100 quilômetros, para perder 10 quilos, 1.000 quilômetros. Significa o seguinte, a gordura é uma ótima fonte de energia. Falei nas aulas inaugurais para vocês, o problema da reserva de gordura humana é quando ele está em excesso. Isso causa uma série de patologias. Ou, na vida moderna, o problema da gordura humana é o biquíni, ou a sunga. Né? Você quer ficar magrinho, você quer ficar gostosinho, gostosinha, tudo bonitinho, tudo em cima, e termina que não dá para perder gordura rápido. Eu falo isso de uma forma irônica mesmo, porque beleza não tem nada a ver com isso, na minha opinião. Né? Mas a saúde tem. O excesso de gordura não é saudável. Mas o excesso de gordura é uma coisa também um pouco relativa, tá? Vamos ver isso depois, mais tarde. Agora, por outro lado, como é que fala? A gordura é o que nos mantém vivos em épocas de privação de alimento ou em épocas de doenças graves. Quando não há alimentação normal, né? A ingestão do alimento, tem que haver alimentação parenteral, por exemplo, ou em caso de infecções muito graves, em caso de fome mesmo, né? Ou fome por um acidente,
está passeando e se perdeu do grupo num exercício militar, ou porque está numa situação onde não há o alimento disponível. Hoje em dia, é muito raro a gente ficar nessa situação, né? Nós não temos guerra no Brasil, nós não temos fome generalizada no Brasil, tem pessoas que passam fome, mas não é uma coisa de grandes proporções na população. Mas quando nós não temos o alimento, o que nos salva é isso. Para isso, então, a reserva de gordura é muito eficaz, tá? Muito eficaz, porque pouca gordura contém muita energia. E o nosso corpo, evolutivamente, foi sendo treinado para armazenar energia. Há 10 mil anos atrás, nós não tínhamos agricultura, não tinha loja de conveniência, não tinha supermercado, não tinha pão de queijo, não tinha nada. E hoje não, hoje tem tudo isso. Daquela época, até para arrumar o alimento se gastava muita energia, né? Então a gente precisou de aprender a gostar daquilo que é muito calórico. Hoje, no entanto, a gente continua gostando de mousse, de cerveja, de pão com requeijão, de empadinha, de churrasco gorduroso. Só que a gente não precisa mais dessa quantidade toda de gordura, porque amanhã vai ter também, e depois de amanhã vai ter também, depois de amanhã vai ter também. E justamente esse ter também é que faz com que a gente fique enorme de gordo, né? Se não nos cuidarmos. Além do mais, a nossa vida é completamente sedentária, de uma forma geral, né? Obviamente. Então, por isso que há essa epidemia de obesidade em quase todo mundo, e com as consequências dramáticas, gravíssimas para os sistemas de saúde, a ponto de os sistemas de saúde não suportarem mais, né? Em muitos países desenvolvidos, por exemplo, você tem os sistemas de saúde que premiam as pessoas por manterem um percentual de gordura corporal adequado, ou um nível de adiposidade corporal mais dentro do padrão normal, de média populacional, né? E pune no sentido de cobrar mais de pessoas que saem desse padrão, porque epidemiologicamente, ou seja, populacionalmente falando, isso vai ter um impacto financeiro enorme, porque os sistemas de saúde não dão conta de pagar os custos com tratamento de diabetes, com tratamento de hipertensão, com tratamento de infartados, cirurgias para revascularização de infartados, acidentes vasculares cerebrais, eventualmente vários tipos de câncer. Então, o excesso de gordura é ruim, tá? Mas a gordura em si não é ruim. Bom, como que ela é quebrada? Vejam aqui, existe esse HSL, que é uma enzima chamada lipase hormônio sensível. A enzima, então, que quebra a molécula do triglicerídeo em glicerol e ácido graxo é uma lipase hormônio sensível, tá? Como o próprio nome dela já diz, ela é sensível à ação de hormônios. Existem hormônios que ativam a lipase hormônio sensível, existem hormônios que inibem a lipase hormônio sensível, tá? Os que ativam são os chamados hormônios lipolíticos, ou seja, os hormônios que estimulam a quebra da gordura. E o hormônio que inibe é um só, tá? Que ele vai inibir a ação da lipase hormônio sensível. Qual é o hormônio que inibe, já que é menos? É a insulina. Toda vez que você, portanto, ingere carboidrato, tem um aumento grande de insulina. Se você ficar ingerindo carboidrato o tempo inteiro, ficar tendo insulina alta o tempo inteiro, você tem uso de gordura limitado, por causa da inibição da enzima lipase hormônio sensível. Certo? Isso embasou muito tempo a recomendação pela nutrição de não se ingerir carboidrato à noite. Na verdade, isso caiu por terra, mas a recomendação de não se ingerir uma quantidade muito grande de carboidrato, principalmente
carboidratos de alta velocidade de absorção, de alto índice glicêmico, vai existir. Qualquer hora do dia, na verdade. Tá? À noite, então, se fala, porque você vai ter uma liberação de insulina muito grande e uma diminuição do uso de gordura, uma inibição. No final das contas, a gente vai ver que conta mesmo a quantidade de gordura que nós, gordura não, de calorias que nós gastamos e a quantidade de calorias que nós ingerimos. Mas existem esses fatores hormonais que modulam, sim, emagrecimento e uso de gordura, tá? Importante, emagrecer é perder gordura. Perder peso não é necessariamente perder gordura. Você pode perder o peso por perder proteína. Da mesma forma, você pode perder gordura sem perder peso. É mais difícil, mas acontece. Você perde gordura, mas mantém bem a massa muscular. Isso costuma acontecer mais em atletas, né? Pessoas praticantes sérias de atividade física. Pois bem, então esse seria o uso da gordura. Quais são os hormônios, então, lipolíticos que estimulam a lipase, hormônio sensível? Nós temos 3 muito importantes: a adrenalina, o cortisol e o hormônio do crescimento, GH, tá? E, finalmente, o glucagon. Então, aí aparece o glucagon, tá? O glucagon, ele estimula o uso da gordura e o glucagon aumenta durante o exercício, certo? Aumento do glucagon para facilitar o uso da gordura. Mas o aumento da adrenalina, o aumento do cortisol estimulam a lipase hormônio sensível, fazendo com que, então, haja liberação de ácido graxo. Só que sempre lembrando, gente, é claro que todo mundo, depois que sai de uma ginástica, de uma malhada, na hora de tomar banho, todo mundo passa meio de ladinho ali no espelho, olhando para ver se deu uma diminuidinha, né? Não deu. Fica claro, não deu. Eu também olho para ver se deu algum efeito. Não dá, mas eu sempre vou olhar mesmo assim. Por que não vai dar? Porque o uso é pequeno, tá? Se eu fizer uma aula de spinning muito, muito intensa, eu vou gastar o quê? 20 gramas de gordura. Tá? É meio decepcionante mesmo. É meio decepcionante. 2 colheres, 1 colher de sopa de gordura. Mas e essa pança que eu preciso perder? Como é que eu vou perder ela? Você vai perder, mas não é um processo rápido. É um processo de médio prazo, mas dá para perder. Tá certo? Quando eu falo em termos de emagrecimento, obviamente, tá? Vamos lá. O nosso combustível preferencial que predomina quando nós estamos em repouso é a gordura. Vejam aqui, ó. Eu tenho agora em repouso um uso baixo de carboidrato, mais ou menos agora, vocês assistindo aula e eu aqui dando aula, a gente tem entre 10% e 15% de toda a energia que a gente consome vindo de carboidrato, aerobicamente, né? E cerca de 85% a 90% de gordura. Então, assim, em termos proporcionais, a melhor atividade para emagrecer, então, seria dormir, não é? Porque quanto mais parado, mais gordura eu uso. Na verdade, você não está errado, não. Experimenta ficar uma semana só dormindo, vai sem comer nada, que você vai virar um caquinho. Rapidinho você vai perder muita gordura. Você vai ter um gasto calórico de 2.000 calorias por dia. Isso 7 vezes, faz a conta. Mas é um uso pequeno, tá? Para a quantidade de gordura que nós temos no corpo. Imagina que agora, um exercício que começa em intensidade baixa, por exemplo, uma corrida na esteira, tá? Intensidade baixa, e você vai aumentando a intensidade, até chegar a 100% da intensidade, e aí você tem que parar o exercício. Olha que interessante que ocorre. A contribuição para o total de energia produzida de carboidrato aumenta percentualmente cada vez mais, até que perto do 100% de intensidade que você aguenta, a contribuição do carboidrato é quase que total, quase que 100%. E o consumo de gordura
ele cai constantemente em termos percentuais, ó, percentual, tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. Até que 100% ele está perto de zero, tá? Então, no exercício de intensidade muito elevada, o uso de carboidrato é alto e o uso de gordura é baixo. Esse fenômeno, o ponto onde um passa sobre o outro, chama-se crossover, tá? Então, exercícios de baixa intensidade, ou seja, que 20% no máximo, é baixa intensidade mesmo, tá? A gordura é tranquilamente predominante. Mas olha aqui, ó, 60% do VO2 máximo, 70% de frequência cardíaca máxima, eu já tenho aqui, ó, uns 50%. Metade da energia já vem de gordura e metade da energia já vem de carboidrato. Por isso que eu falo, mesmo no exercício moderado, as reservas, se ele for prolongado, as reservas de glicogênio no músculo, elas são um fator limitante para a duração do exercício, tá? Porque você não tem, a partir daqui você já começa com muito carboidrato, tá, ok? Quanto mais aumenta a intensidade, mais carboidrato vai participando, de forma que no exercício de alta intensidade, a gente tem uma participação muito grande de carboidrato. E é por isso que as pessoas derivam essa informação fisiológica correta para uma afirmativa falsa, que é o melhor exercício para se emagrecer é fazer o exercício em baixa intensidade e de longa duração, porque vai usar mais gordura. Mentira. Vai usar mais gordura proporcionalmente, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Olha. Agora, eu tenho aqui também o exercício de intensidade progressiva, aqui em percentual da frequência cardíaca máxima, tá? 60%, 70%, 75%, 80%, 85%. Isso aqui é um exercício que para atletas é o mais, normalmente é o mais intenso ainda no moderado. Mais do que 85% já fica difícil de manter o exercício por longo tempo. Tá bom? Olha que interessante, gente. Aqui a intensidade está aumentando, não tá? Olha a quantidade de calorias que vem de gordura nesta intensidade, nessas faixas de intensidade. 60% eu produzo isso aqui. Quando eu passo para 70%, eu gero mais energia vindo de gordura. Tá? E mesmo que eu ainda aumente, ainda estou gerando mais energia vindo de gordura do que eu estava aqui nos 60%. Só vai ter uma diminuição real do uso de gordura perto de 85%. Significa o quê? Olha aqui, nos 70% da frequência cardíaca máxima, eu gero mais energia de gordura, mesmo que essa geração represente um percentual menor da quantidade total de energia produzida. Então, aqui eu tinha 63%, aqui eu passo a ter 49%. Ou seja, produzir menos energia vinda de gordura percentualmente, mas a quantidade total de calorias foi maior. De forma que, quando o exercício vai aumentando de intensidade, o uso percentual de gordura cai, tá? Constantemente. Mas a quantidade total de energia, de gordura que você usa, aumenta até cerca de 70%. Tá? Por isso que muitas máquinas de academia, máquina elíptica, esteira, bicicleta, a gente vê muito o quê? Nas faixas de frequência cardíaca, a gente vê muito perto aí de 65%, 70%, 75% às vezes, depende da máquina, mas normalmente perto de 70% mesmo, a gente vê escrito lá, zona para queima de gordura, Fat Burn Zone, que é onde o indivíduo usa mais gordura. Tá? Naquela faixa de intensidade, de fato, o uso de gordura é o maior uso. Tá? É a faixa de intensidade onde ocorre o maior uso de gordura como substrato. E aí as pessoas pensam assim, bom, se emagrecer é perder gordura, então eu fazendo atividade nessa intensidade é onde mais vou emagrecer.
faz emagrecer é muitos dias, muitas semanas seguidas, ter todo dia, todo santo dia, um gasto total de energia durante o dia maior do que a ingestão de calorias. Então, para emagrecer, eu preciso de todo dia, se eu ingiro 2.500 quilocalorias, gastar 3.000 calorias. Então, tenho um balanço calórico negativo de 500. Todo dia tenho 500 calorias em déficit. E esse déficit, ele vem de várias coisas. Você tem 3 grandes fatores que determinam o seu gasto calórico. O primeiro é... Vou colocar a Helena para dentro aqui, espera um minuto. O primeiro é o metabolismo de repouso. Mais ou menos isso que vocês estão tendo aí agora, tá? Paradinhos, bonitinhos, assistindo a aula. Metabolismo para você ficar vivo. Cerca de 1 quilocaloria por quilo de massa corporal por hora. Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos, você gasta mais ou menos 70 quilos por hora para ficar vivo. Simples assim, só isso. Tá? A grosso modo, há diferença de sexo, há diferença de idade, há diferença eventualmente até de composição corporal, mais massa muscular, menos massa muscular, mas isso é muito debatido ainda. Agora, o fato é que depende da massa corporal. Então, você tem o balanço, o gasto calórico de repouso. Tá? Você tem um aspecto não desprezível que se chama efeito térmico da digestão dos alimentos. Tá? Que é o seguinte, para digerir o alimento que nós ingerimos, nós precisamos de energia. E normalmente isso significa 10% de tudo que nós ingerimos. Então, se eu ingiro normalmente 2.000 quilocalorias por dia, eu gasto normalmente cerca de 200 quilocalorias só para digerir. Por isso que muitas vezes a interferência da nutrição em programas alimentares para emagrecimento é aumentar fibra, aumentar proteína. Por quê? Fibra e proteína precisam de mais energia para serem digeridas. Tá? Aumenta o trânsito intestinal no sentido de da sobrecarga sobre o sistema digestório, gastando mais energia, né? Então, essa é uma exceção interessante, é uma abordagem interessante da nutrição. Ok? E, finalmente, o gasto calórico da atividade física. Esse gasto calórico da atividade física tem 2 ramos. A atividade física espontânea, natural do dia, e a atividade física orientada, objetivada, deliberada. Então, eu saio para correr, eu saio para caminhar, saio para nadar, saio para fazer spinning, saio para fazer crossfit, saio para lutar judô, para dançar. Tá? É uma parte desse gasto calórico. E a outra parte é aquilo que eu faço. Por exemplo, eu desci lá embaixo para pegar água. Eu subo lá em cima na piscina para ver se a água está clarinha. Isso aí, se eu me movimento muito dentro de casa, se eu brinco com um menino pequeno, se eu tenho que fazer algum trabalho braçal, se eu lavo louça, se eu varro a casa, se eu passo rodo, se eu esfrego, isso tudo contribui para gasto calórico. Então, normalmente isso fica aí por volta de 20% a 30% do gasto calórico total. Então, assim, não é algo assim tão significativo, não. O que o exercício físico faz? É aumentar esse gasto calórico total, tá? Para que você, no final do dia, tenha déficit. Para que falte energia, tá? Por quê? Porque você nunca vai ficar com energia faltando. Não existe isso. Não é igual contabilidade de banco. Chegou lá, ó, fim do mês você gastou 2.500, mas você tinha 2.000, então você está deficitário em 500. Não. Seu corpo vai tirando energia da onde? Das reservas de gordura. E aí você vai emagrecendo. Da mesma forma, quando você engorda, você também tem constantemente, cronicamente, durante muito tempo, um balanço calórico positivo.
Ou seja, você gasta 2.000 quilocalorias, mas você consome 2.500. Essas 500 calorias que sobram, seja de proteína, seja de carboidrato, seja de gordura, vão ser transformadas em gordura para armazenamento. Tá? Não interessa de onde sobra. Sobrou, vira gordura. Não interessa de onde falta. Faltou, sai majoritariamente, predominantemente da gordura. Sai um pouco de músculo também, de proteína. Mas sai majoritariamente, predominantemente de gordura. Portanto, é assim que nós emagrecemos. Então, a recomendação de emagrecimento de exercício físico para emagrecimento, de ser um exercício de baixa intensidade, não é porque aqui o uso de gordura é maior. Nem aqui intensidade de 70%, porque o uso de gordura absoluto é maior. Tá? A gente recomenda, às vezes, porque é atividade que pessoas que têm sobrepeso conseguem fazer. Então, ela consegue ficar muito tempo caminhando. Ela consegue fazer uma aula de hidroginástica de 40 minutos. Ela consegue pedalar numa bicicleta estacionária durante 30 minutos, 40 minutos. E aí ela vai gastar energia, uma quantidade maior de energia. Mas isso é porque ela não consegue fazer exercício mais intenso. Tá? Porque se conseguisse seria melhor, porque gastaria mais energia. Eu vou mostrar isso para vocês nesse gráfico aqui agora. Olha, o que nós temos? Pegou-se um grupo de pessoas e colocou esse grupo de pessoas para fazer exercício de baixa intensidade por meia hora. Baixa intensidade foi caminhar a mais ou menos 6 km por hora. Tá? Esse mesmo grupo, no outro dia, fez a mesma meia hora, mas correndo a mais ou menos 9 km por hora. Então, aqui, caminhando mais ou menos a 6, correndo mais ou menos a 9. Tá? 30 minutos, mesma duração. Olha que interessante. Quando você corre, você gasta 400 quilocalorias em média. E quando você caminha, você gasta 240. 450 ou 240. Correndo, você gastou 200 quilocalorias a mais. O que você acha que é melhor para emagrecer? Gastar 450 ou gastar 240? É claro que vai gastar 450. Agora, olhem aqui. Aqui você gastou 41% da quantidade total de energia de gordura. Nossa, 41%. Não é bom. 96 quilocalorias. Aqui, como você correu, aumentou a intensidade, o que eu sempre falei? Quando você aumenta a intensidade, você começa a usar mais carboidrato. Tá? O uso de gordura foi quase igual. E você gastou aqui só 24% do total de gordura. Aqui foi 41%. Você fala assim, nossa, 41%. Mas a quantidade de gordura foi praticamente a mesma. Só que isso aqui representa um percentual menor do total. Aqui, no entanto, você gastou 450. Suponha que você tenha 10 pessoas que consumam, que ingiram 2.000 quilocalorias por dia e consumam 2.240 durante um mês, todo dia. E esse grupo aqui, 2.000 calorias ingeridas e 2.450 gastas todo dia durante um mês. Quem você acha que no final vai ter emagrecido mais? Não precisa nem responder. Não é isso? Portanto, notem, a prescrição para exercício que leve a pessoa a emagrecer é exercício que leve ao maior gasto calórico possível, sem se preocupar com o substrato energético do exercício. O substrato energético do exercício, ele é irrelevante para a atividade, para o emagrecimento. Tá? Lembrando que aqui, ó, além de tudo, ser uma cardiovascular, ainda fica mais bem treinado. A questão qual que é? É que pessoas com 20 quilos de sobrepeso não conseguem correr meia hora. Elas conseguem, no entanto, caminhar meia hora. Então, é por isso que a recomendação, em termos práticos, é de exercício de baixa intensidade e mais longa duração. Mas, se você tem pessoas treinadas o suficiente para conseguir correr, para fazer
spinning, que façam spinning, que corram, tá? Lembrando também que vai ser muito importante quantas vezes por semana você consegue se exercitar. Quanto mais vezes, melhor em termos de perda de peso, tá? Até por causa do efeito do EPOC e tudo mais. Lembrando que a intensidade do exercício também vai causar um EPOC mais prolongado, certo? Agora, no final das contas, a gente sabe, não há uma recomendação baseada em substrato energético utilizado no exercício. Existe uma composição de intensidade, duração e frequência de exercício que vão fazer com que você tenha um gasto total maior. E se esse gasto total maior for maior do que o que você ingere, você vai terminar emagrecendo, se esse período continuar por tempo suficiente. Tá? Então, assim o corpo regula, né, o uso da gordura e do carboidrato, os hormônios nós falamos, como que é o uso aqui. Vamos ver quem mais tem aqui. Então. Professor. Fala. Desculpa interromper, mas é porque para mim ainda ficou um pouco confuso essa questão da porcentagem. Porque, assim, não fez muito sentido para mim ainda como que um exercício em que a porcentagem de gordura consumida é maior, mesmo tendo um consumo total de calorias menor, vai ser, tipo, menos positivo para um que, por mais que tenha uma quantidade maior de calorias consumidas, vai ter uma porcentagem de gordura, tipo, menos utilizada, sabe? Sim, mas é isso que é difícil de entrar mesmo na cabeça da gente. Aqui, você pode falar assim, nossa, mas tudo bem, eu gastei 450 calorias mais do que aqui, mas foi de carboidrato. Sim, mas o corpo não pega a gordura diretamente, tá? Quando você fica numa condição cronicamente de déficit de gordura, de caloria, o corpo vai ter que tirar essa energia de onde? Da gordura armazenada. Tá? Então, qual é o papel do exercício? O papel do exercício não é, na hora do exercício, você tirar a gordura ali, ó, cavucar a gordura da barriga ali naquela hora. O papel do exercício é aumentar o gasto calórico, de uma forma geral. De forma a fazer com que você fique deficitário, fique devendo gordura para o seu, devendo energia para o seu organismo. Se todo dia você ficar devendo energia, você vai ter que tirar a gordura armazenada para pagar aquilo ali. Tá certo? Ah, tá. E essa quantidade de gordura que é consumida durante o exercício, ela é proporcional à quantidade de calorias que eu ingiro, tipo, naquele dia? Não, aí que tá, não é. Não é porque você pode ter aqui, ó, aqui você tem 96 quilocalorias. Isso aqui é quase igual a 108, ó. O uso aqui de gordura é quase que igual, tá? Só que aqui representa muito mais, ó. Tá vendo? Aqui 41%, aqui é só 24%. Aqui gasta muito menos, no entanto, do que aqui. Tá? Uhum. Você tem que concentrar no quê? Concentrar na quantidade total de calorias que aquele exercício vai te fazer gastar. Entendi. Porque é o déficit de calorias que vai fazer consumir a reserva energética de gordura. Exatamente isso. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Exatamente isso, Luísa, tá? Perfeito. Então, digno de nota aqui no caso, é importante lembrar que as reservas intramusculares de lipídios são significativas. E são as primeiras reservas a qual o músculo recorre para gerar energia, tá? Então, assim, a maior parte de energia inicial, durante o exercício, ela vem já da gordura que está dentro do citoplasma, tem gotículas de triglicerídeos ali. Agora, o corpo, mesmo assim, faz com que haja o uso de gordura de armazenamento subcutâneo e visceral. O uso de lipídios como substrato energético ocorre predominantemente apenas em exercícios até intensidade moderada, como eu expliquei. E tem o seu maior fluxo de uso de lipídios, entre 65% e 75% de intensidade, ou seja, da frequência cardíaca máxima. É lá onde você gasta mais gordura, em termos absolutos, não temos percentuais, temos absolutos.
mas isso não interfere na eficácia do programa de emagrecimento. Enfatizar o uso de gordura como substrato energético durante o exercício não contribui para emagrecimento mais eficaz, tá? Mas em atletas de fundo que precisam de consumir muita gordura, talvez seja importante treinar nessas faixas de intensidade para você treinar todos aqueles mecanismos de uso de gordura, que são o quê? A liberação dos hormônios, a atuação dos hormônios nos receptores do tecido adiposo, o transporte de gordura pelo sangue através da albumina, a captação de gordura pela fibra muscular, a beta-oxidação que acontece ao geração de acetil-CoA e aí o uso na mitocôndria. Então, não emagrece ninguém mais, mas pessoas que precisam de usar gordura para atividade como atletas, talvez precisem de trabalhar isso durante o treinamento, sim. Tá? E lembrando que o uso de gordura é hormônio dependente, principalmente, então, sob a atuação de adrenalina, cortisol, hormônio do crescimento e glucagon. Então, assim funciona, tá? O uso de carboidratos é essencial para a realização de exercícios de intensidade elevada e predominante na intensidade elevada, tá? Ou seja, quando eu estou fazendo exercício intenso, eu estou usando também predominantemente carboidratos. Por quê? Porque o uso da gordura é mais lento do que o de carboidratos, além de demandar mais oxigênio que o uso de carboidrato. Então, durante o exercício intenso, eu preciso de usar o carboidrato para ser mais rápido, mesmo que gere menos energia. Ok? É por isso que você muda. E outra coisa, tá? Vamos aqui para o último itemzinho desse slide. Quando eu faço exercício... Espera só um minutinho, João. Deixa eu só terminar de explicar aqui. Só para eu não perder o fio da meada, já te respondo. Quando eu faço exercício intenso, eu tenho produção de ácido, íons de hidrogênio, tá? O pH do sangue cai, o pH intramuscular cai. Essa acidose, ela inibe a lipase hormônio sensível. Então, além da inibição da insulina, isso durante o exercício é irrelevante, eu tenho durante o exercício, no entanto, a acidose. Então, um dos fatores que inibe o uso de gordura durante o exercício intenso é o fato de o pH do sangue cair, o pH intramuscular cair, e eu ter, então, uma inibição da enzima que quebra a gordura, que é a lipase hormônio sensível. Sendo assim, por essa razão que, quando eu estou fazendo um exercício aeróbico, mas bem intenso, eu já tenho uma inibição dramática do uso de gordura. Ali, 90% da frequência cardíaca máxima, o uso de gordura é praticamente irrelevante. Estou tendo que recorrer muito ao glicogênio, tá? E, finalmente, durante o exercício intenso, o fluxo sanguíneo no tecido muscular e a disponibilidade de albumina plasmática podem não ser suficientes para garantir o uso de gordura como substrato. Então, pode ser que, durante o exercício, além da acidose, o fluxo sanguíneo não seja suficiente e não haja albumina no plasma suficiente para transportar ácido graxo garantindo o uso de gordura como substrato. Então, acidose, fluxo sanguíneo e disponibilidade de albumina são fatores limitantes para o uso de gordura no exercício intenso. Tá? É isso. Beleza, então vamos lá, João. A diferença ela é muito grande se esse exercício ele é feito todo juntinho, em relação a se ele é feito em blocos separados?
que se chama de blocos separados? Tipo assim, uma pessoa, ela trota 5 quilômetros. A diferença é muito grande se ela trota 5 quilômetros de manhã ou 2,5 de manhã e 2,5 à tarde. Essa diferença de gasto calórico? Não, de gasto calórico não. Se ela trotar na mesma intensidade, o gasto calórico vai ser muito semelhante. Mas você pode ter uma diferença de usar talvez um pouco mais de gordura quando você faz ele mais contínuo. Uhum. Tá? Por quê? Porque quando você faz mais contínuo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui atrás, ó, peraí. Olha só. Aqui você tem 3 horas de exercício, tá? Aqui a linha azul, ó, são os ácidos gráficos livres, ou seja, aquele ácido gráfico que foi liberado do tecido adiposo, tá? Está sendo carregado no plasma pela albumina. Então, assim, isso aqui é o que o tecido adiposo jogou no sangue de gordura. E aqui é o cortisol, que é um dos hormônios mais importantes para estimular a quebra de gordura no tecido adiposo. Concorda? Lembra disso? Uhum. Beleza. Olha, o cortisol, ele tem um comportamento muito típico durante o exercício contínuo. Os primeiros minutos de exercício, olha, o cortisol praticamente não muda, tá vendo? E de repente ele chuta para cá para cima. Depois, com o tempo, ele vai normalizando de novo, tá? Ele demora mais ou menos uns 15 a 20 minutos sem se alterar e de repente, aí dos 15 aos 30, ele tem um pico de cortisol. Olha que interessante, enquanto o cortisol não está liberando, não está alto, o tecido muscular está captando ácido gráfico que já estava no sangue. Ácido gráfico tende a diminuir, tá vendo? Sim. A partir do momento em que cortisol começa a aumentar, ó, você começa a ter ácido gráfico surgindo no sangue em maior quantidade porque está vindo do músculo. Tá? Então, você precisa de um certo tempo para ativar os mecanismos hormonais que vão atuar no uso de gordura, que vão aumentar o uso de gordura, tá certo? De forma que, se você fizer 5 quilômetros ou 2,5 de manhã, 2,5 à tarde, muito provável que você, ao fazer os 5 quilômetros, tenha um gasto total de gordura maior do que ao fazer 2, 2,5, tá? Mas isso não vai te emagrecer mais. Okay? Não entendi, beleza. Obrigado. O efeito vai ser semelhante. Agora, se é um atleta, eu quero estimular o uso desses mecanismos de mobilização de gordura corporal, aí sim eu posso fazer o exercício. Talvez eu precise de fazer sessões de exercício mais contínuo, mais demorados, para que tenha tempo de ter essa adaptação hormonal aqui, tá? Certo, beleza, obrigado. Valeu, João. Então, pessoal, é isso, olha aqui, ó. Aqui tem outro gráfico, João, dá para você ver de novo, ó. São vários hormônios, tá? Aqui agora não é exercício de intensidade contínua, não é exercício de intensidade progressiva. Aqui é o exercício que começa numa intensidade moderada e vai até 3 horas de duração, olha. Vamos lá. Glicose, leve aumento, estabilidade, depois uma tendência de queda, tá? Isso aqui é um modelo, tá, gente? Não é necessariamente todas as vezes, em todos os casos, igualzinho aqui, não. Cortisol, que eu acabei de mostrar pro João. Olha, cortisol aqui. Opa, cadê a setinha? Vem, setinha. Aqui. Cortisol aqui, ó. 15 minutos sem alterar nada, até os 30, um pico de cortisol, tá? E depois ele vai diminuindo. Vai diminuindo porque os outros hormônios começam a atuar. Noradrenalina, a linha vermelha, ó, vai aumentando continuamente, depois ela tende a estabilizar. Adrenalina, epinefrina, os americanos, o mundo inteiro fala adrenalina, só os americanos falam epinefrina, adrenalina, a linha preta aqui, ó. Repara, ela vai aumentando, mesmo que o exercício não aumente a intensidade, tá?
Você vai tendo cada vez mais adrenalina, aumentando, ó. Com isso, estimulando quebra de gordura, estimulando. Então, quanto mais tempo você fica no exercício, mais você tem estímulo para quebra de gordura se esse exercício ficar na mesma intensidade. Tá? Mas isso não significa te emagrecer mais. Perfeito? O glucagon aqui, ó, tem um aumento rápido, mas depois estabiliza. Mas o glucagon termina sendo o quarto hormônio aqui em relevância. Tá certo? Aqui não aparece o GH, né? Ele não colocou o GH. Tá bem, pessoal? Então é assim que funciona. Então, o uso de gordura ele depende muito de regulação hormonal. Regulando como? Atuando sobre a enzima que quebra o ácido gráfico da cadeia de glicerol. Tá? Perfeito? Carol, você pode parar de gravar.